aposentadoria por tempo de contribuição. E para isso nós recebemos aqui mais uma vez o Dr. Ailton Tipó Laurindo, que vai conversar com o ouvinte Jovem Pan. Essa conversa aqui é sempre muito boa, porque sempre surgem os questionamentos da nossa audiência que está acompanhando e de quem quer discutir sobre esse tema. Aposentadoria por tempo de contribuição é um tema que leva muitas pessoas a terem dúvidas e hoje é o momento da gente tirar as dúvidas aqui com o Dr. Tipó. Dr. Tipó, seja bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Mais uma vez, um excelente dia para o senhor. Muito obrigado, Wellington. Obrigado ao Tiago, ao Pinguim e toda a equipe aqui da Jovem Pan News e a todos os ouvintes. Bom, Tipó, começar a falar sobre a aprovação da reforma da Previdência feita o ano passado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente em relação aos reflexos, os efeitos dessa reforma da Previdência, especialmente na vida das pessoas, dos segurados, das pessoas que precisam, que dependem da aposentadoria, dos benefícios, enfim. O que isso reflete na vida do cidadão após um ano dessa aprovação da reforma? Pois bem, Wellington. Antes de nós respondermos alguns questionamentos a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, dá para a gente fazer um paralelo aqui, trazer um panorama, vamos dizer assim, do que aconteceu após a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela foi sancionada e promulgada em 13 de novembro do ano passado, já entrando em vigor imediatamente. Regras novas foram inseridas na legislação que vieram impactar, e todas elas impactar de forma negativa na vida daquelas pessoas que querem se aposentar, que estão adquirindo seus direitos de aposentadoria após a reforma da Previdência. Então, aqueles que até o dia 13 de novembro de 2019 já tinham adquirido o seu direito, ou já tinha condições de discutir o seu direito. Esses têm, obviamente, pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, esses têm o direito adquirido. Agora, aqueles que, na data da reforma, em 13 de novembro, faltava algum tempo para se aposentar, é o que a gente fala, o direito ainda não estava completado. Então, esses não têm direito adquirido, eles acabam caindo na nova regra que foi introduzida pela reforma da Previdência, que o Bolsonaro publicou, e que vai e está trazendo reflexos nefastos para milhões de pessoas no Brasil. Tá, agora em relação a esse tema da aposentadoria por tempo de contribuição, houve alguma mudança por conta da reforma? Teve alguma mudança nessa aposentadoria por tempo de contribuição? Como que ficou isso? E é uma dúvida que muita gente tem hoje em dia, por conta das pessoas sabem que tem o tempo lá na carteira assinada, mas não sabe, por conta dessa reforma, tem dúvidas ainda. Como que ficou essa questão da aposentadoria por tempo de contribuição? É o seguinte, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, ela, com o tempo, ela vai ser excluída do ordenamento jurídico. Por quê? Porque foram criadas regras de transição para aqueles que ainda não tinham completado o seu tempo, e essas regras de transição, elas são assim, duras, mas com o tempo não vai mais se falar em aposentadoria por tempo de contribuição. Após a regra de transição, que vai demorar alguns anos, as pessoas só vão poder se aposentar futuramente por idade. Mulher com 62, a idade era 60 e a reforma levou as mulheres para 62. E os homens, que já era 65 anos, vai manter 65 anos. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ainda existe para aquelas pessoas que ainda não tinham completado o tempo, para aquelas pessoas que estão se encaixando nas regras de transição. Nós temos regra de transição mais branda, nós temos regra de transição mais pesada, mais difícil, mas tudo isso vai depender de quanto tempo de contribuição uma mulher e um homem tinha no dia 13 de novembro do ano passado. A partir do momento que nós fazemos um cálculo e detectamos qual era o verdadeiro tempo de contribuição da mulher ou do homem no dia 13 de novembro do ano passado, é que a gente vai definir qual regra de transição ela vai se encaixar,
quanto tempo de contribuição ainda ela vai ter que verter para a Previdência e se ela vai ter que entrar numa idade mínima ou não. Então, realmente foram muitas mudanças que aconteceram. E essas alterações trazidas nessa modalidade de aposentadoria trouxeram prejuízos aos segurados? Quais prejuízos essas alterações trouxeram? O segurado vai identificar, porque na hora de fazer essa conta que o senhor disse, na hora de precisar se aposentar por tempo de serviço, vai perceber que teve algum prejuízo. Teve de fato, e quais são os prejuízos? Muitos prejuízos. O primeiro é aqueles que não conseguiram atingir o tempo, 30 anos mulher ou 35 anos homem, no dia 13 de novembro do ano passado, eles vão ter que cair na regra nova, primeiramente, do cálculo da Previdência. E o cálculo hoje é muito pior do que o cálculo antes da reforma. Por quê? Porque acaba pegando hoje uma média de todas as contribuições de 94 para cá. Antes da reforma, não era todas as contribuições. Eram apenas 80% das maiores contribuições. E agora vai ser utilizado 100% das contribuições. Ou seja, aquelas contribuições que você verteu de forma, vamos dizer assim, as contribuições menores vão entrar no cálculo e as maiores também vão entrar no cálculo. Então, a partir do momento que todas as contribuições de 94 até hoje entrarem no cálculo, a sua média vai diminuir. Então, vai diminuir a sua média. Isso já é um grande prejuízo que as pessoas vão ter. O outro prejuízo é exatamente o tempo de pedágio que as pessoas vão pagar. Porque quem estava na reforma há menos de 2 anos de atingir o seu tempo de contribuição, vai pagar um pedágio. Quem estava há mais de 2 anos de atingir o seu tempo, o pedágio ele é muito maior. E, além disso, ainda vai ter que se enquadrar numa idade mínima. Então, tem prejuízos de pagamento de pedágio, tem prejuízos de ter que se enquadrar numa idade mínima e tem prejuízos de diminuir a média do valor da aposentadoria. Ou seja, a reforma da Previdência, infelizmente, só trouxe pontos negativos aí para aqueles que querem se aposentar. O senhor poderia dar um exemplo prático de como ficou isso para ambos os casos, para os casos de homens e casos das mulheres e também dessas pessoas que estavam? O senhor disse aí em relação ao segurado que estava há menos de 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição quando houve a aprovação da reforma e quem estava faltando mais de 2 anos para completar também esse tempo de contribuição. Um exemplo prático de como que ficou isso para essas duas situações. Então vamos começar, Wellington, com quem faltava menos de 2 anos para se aposentar. Mulher. Uma mulher que tinha no dia 13 de novembro mais de 28. Ou seja, ela precisa de 30, ela tinha um pouquinho mais de 28. E um homem que tinha mais de 33 anos. O que acontece? Esses segurados que faltavam menos de 2 anos antes da reforma, eles vão precisar fazer o quê? Contribuir o tempo que falta. Um exemplo, faltava 12 meses na data da reforma. Ele vai contribuir os 12 meses e vai contribuir com um pedágio de 50%. Mais 6 meses. E vai se aposentar não após 12 meses que faltava, e sim após 18 meses. 12 meses que faltava, mais 6 meses de pedágio. Esse é um exemplo prático. Alguém, seja homem ou mulher, que faltasse 12 meses, ia pagar 12 meses mais 6 meses de pedágio. E aí, como eu disse, já cai na regra nova do cálculo, onde todas as contribuições vão ser utilizadas e essa pessoa vai ter uma média menor. Agora nós vamos falar de homens e mulheres que na data da reforma faltava mais de 2 anos para atingir o tempo. Um exemplo, uma mulher que tinha 27 anos, então faltava quanto para ela atingir 30? 3 anos. Um homem que na data da reforma tinha 32 anos de contribuição, faltava quanto? 3 anos. Esses vão ter que pagar, vão ter que contribuir os 3 anos que falta, e aí o pedágio não é de 50%, o pedágio já é de 100%. Então a pessoa falta 3, ela paga os 3, quando ela completar os 3, aí ela começa a pagar o pedágio, ela paga mais 3. Então alguém que faltava 3, já estamos falando que está faltando 6. Mas isso não é o
todo ruim nisso? O todo ruim nessa história é que mulher vai ter que esperar uma idade mínima de 57 anos de idade. E o homem vai ter que esperar uma idade mínima de 60 anos de idade. Então, um exemplo prático que você pediu. Que eu posso falar que exemplos que eu me deparo no meu dia a dia. Uma mulher que tem 27 anos de contribuição lá em novembro do ano passado. E ela tem 45 anos de idade. Então, faltava para ela 3 anos, ela se aposentaria com 48, certo? Aí ela tem que pagar mais 3 de pedágio, ela vai para 51. Mas ela não vai se aposentar, ela vai ter que esperar os 57. Ou seja, uma mulher que faltava 3 anos e ela tem 45 de idade, ela vai entrar na idade mínima, que é 57. Ao invés de 3, ela vai esperar 12 anos para se aposentar. Isso é uma coisa tempo, terrível, né? terrível. Né? Nós temos aí mais um exemplo. Homens, tem muitos homens que tinha 50 anos de idade e tinha 32 de contribuição. Então estava faltando 3 anos para se aposentar. Ele vai pagar os 3, mais um pedágio de 3, já deu 6, mas ele não pode se aposentar com 56. Ele tem que esperar a idade mínima de 60. Então isso está acontecendo assim no Brasil inteiro, agora que as pessoas estão procurando para fazer um cálculo, né? E na hora que elas se deparam com essa situação, elas percebem que ao invés de 3, de 4, de 5 anos que está faltando, elas vão ter que esperar 12, 13, 15 anos. Realmente é uma situação muito triste que está acontecendo. Doutor, e o senhor tem se deparado com muita gente que já caiu nessa nova regra? Como é que tem sido? O senhor falou no dia a dia de alguns exemplos práticos. Tem muita gente que está com essa dor de cabeça por conta dessa questão do tempo de contribuição? Olha, Wellington, é todo dia. Não vou falar assim, algumas pessoas por semana, é todos os dias, né? Não só comigo, mas com todos os colegas, né? Que nós temos muitos colegas que militam na área previdenciária, nós trocamos muita ideia, né? Então, isso é uma coisa geral. E aí, o que precisa fazer, Ailton? Qual que é a dica que a gente passa para as pessoas? Vamos imaginar um homem que em 13 de novembro do ano passado, data da reforma, ele tinha 32 anos e ele tinha 50 de idade. Esse trabalhador vai ter que esperar mais 10, porque ele cai na regra do pedágio de 100% e da idade mínima de 60 anos. O que nós temos que fazer e dar uma dica para ele? Primeiro, procurar nos tempos de contribuição dele se ele não trabalhou exposto a agentes agressivos. Se ele não trabalhou exposto a agentes biológicos, agentes químicos, a ruído excessivo, a calor excessivo, a frio excessivo. Se ele, eventualmente, em algum período da vida, trabalhou e ele tiver condições de buscar aquele documento que comprova o tempo especial, que chama PPP, muitas vezes você tira esse trabalhador que estava com 32 e leva ele, às vezes, já para 35 e já aposenta ele. Ou, muitas vezes, você tira ele de 32 e leva ele para 34. Ele não consegue ainda se aposentar, mas ele cai naquela regra mais branda, que é 50% só de pedágio e não tem idade mínima. Então, hoje, a dica que a gente dá, além da pessoa olhar e ver se ela trabalhou exposta a agentes agressivos em atividade especial, é também, se lá no comecinho da vida dela ou no meio da vida dela, ela não trabalhou em alguma empresa sem registro em carteira. Aí, obviamente, que o advogado da confiança dessa pessoa que está com problema vai dar as dicas para ela de como ela poder levantar documentos de início de prova material, documentos contemporâneos aos fatos, para que com o auxílio desses documentos e de testemunhas, a pessoa possa comprovar algum tempo. Então, só para finalizar esse assunto, se um homem ou uma mulher, um homem tem 32, falta 3, a mulher tem 27, falta 3. Às vezes, você não consegue aposentar, mas se você conseguir encaixar uma mulher para ela ter mais de 28 anos, ou um homem mais de 33, e evidentemente eles vão entrar na regra mais branda, já é uma grande vitória. Então, quem tiver com esses problemas, olha, eu sei que hoje eu tenho 33, na reforma eu tinha 32. Procure um profissional de confiança, de repente ele pode te dar algumas dicas
que dentro da legislação, dentro de tudo que a legislação possibilita, é salvar você dessa regra mais dura aí da reforma da Previdência. 11h25 agora, nós estamos conversando com o Dr. Tipol, o tema é aposentadoria por tempo de contribuição. Doutor, como é que era realizado esse cálculo da aposentadoria antes da reforma da Previdência? Então, antes da reforma da Previdência, eram utilizados 80% dos maiores salários de contribuição no período de julho de 94 até o momento da aposentadoria. Eu vou explicar de novo para ficar bem claro para as pessoas entenderem. Quando você utiliza 80% das maiores contribuições, você exclui, você joga no lixo 20% daquelas contribuições baixas. Principalmente lá no começo da vida contributiva, a maioria das pessoas tinha um salário baixo. Não tinha ainda curso superior, não tinha especialização, não tinha promoção. E essas contribuições baixas, elas eram excluídas do cálculo. Então, obviamente que a média da aposentadoria era uma média maior antes da reforma. E agora, depois da reforma, quando você utiliza 100% das contribuições, a média do trabalhador cai bastante. E além de cair a média, agora é feito um novo cálculo. Ele vai receber 60% desta média, 60%, mais 2% daquilo que ultrapassar 20 anos, se for homem, e daquilo que ultrapassar 15 anos de contribuição, se for mulher. Exemplo prático. Um homem que tenha 35 de contribuição. O que ultrapassou de 20 anos, 20 para 35, são 15 anos. Se ele vai ganhar 2% a cada ano, 15 vezes 2 dá quanto? 30. Mais 60% que ele tem de saída, dá 90. Então, esse homem, na regra nova, ele receberia 90% de uma média muito mais baixa. Então, esse que é o prejuízo que eles estão tendo. Doutor, e como que é realizado o cálculo do benefício para aqueles que estavam a menos de 2 anos de completar o tempo para se aposentar? Essa é a explicação que eu acho que é necessária. O senhor falou em relação aos 2 anos antes, faltando 2 anos ou com 2 anos depois. Como que é realizado esse cálculo? Os cálculos, na realidade, Wellington, é tanto para quem, antes da reforma, independentemente do tempo de contribuição que ele tinha, um homem tinha 35, ou tinha 36, ou tinha 37, né? Porque quanto mais tempo ele tivesse, era melhor. Por quê? Porque como aplica o fator previdenciário, o fator previdenciário ele leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, antes da reforma, quanto mais tempo a pessoa tivesse, melhor seria a sua renda. Agora, depois da reforma, você fez a pergunta. Quem estava a menos de 2 anos, ele entra na regra nova da média, que agora vai ser a média de 100%, que vai utilizar as contribuições altas e as baixas, e vai aplicar o fator previdenciário também. Então, para essas pessoas, né, o que mudou para quem tinha menos de 2 anos? O que mudou é que agora vai continuar aplicando o fator previdenciário, mas ele vai receber uma média muito menor. Então, para qualquer lado que você olhe, Wellington, ele está tendo prejuízo. Sim. E esse cálculo para aposentadoria para os segurados que na data da reforma estavam há mais de 2 anos para completar o tempo? Essa que também nós falamos em relação aos que estavam a menos de 2 anos de completar, também ao que estavam há mais de 2 anos para completar o tempo. Então, os que estavam há mais de 2 anos são aqueles que vão pagar um pedágio, vão pagar o que falta, mais um pedágio de 100%, vão se sujeitar a uma idade mínima, mulher 57, homem 60, e aí, na hora do cálculo, Wellington, vai ser 100% das contribuições, a média de 100%. A média dele vai despencar, vai cair. Porém, para esses não vai ser aplicado o fator previdenciário, e sim 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar. Mulher 15 e homem 20 anos.
Muito bem. Olha, agora são 11h30. O Thiago, tem pergunta do ouvinte também, viu, doutor Tipó? O senhor vem aqui, participa conosco da programação, chove de perguntas aqui em relação a esse tema. Vamos lá, Thiago, uma pergunta do ouvinte. A Cleusa, ela começou em 2006 a primeira contribuição e hoje ela tem 54 anos. Ela fica na regra antiga, até hoje ela paga como dona de casa. Bom, de 2006 para cá ela já tem 14 anos de contribuição. Se ela continuar contribuindo, ela tem 56 anos? 56. Se ela continuar 54, perdão. 54. Ela tem 16 anos contribuído. O que aconteceu na reforma? Um outro prejuízo. Esta senhora, ela vai se aposentar por idade, porque ela não vai atingir 30 anos de contribuição, ela não vai conseguir pagar os pedágios, ela não vai conseguir. Ela vai aposentar por idade. Antes da reforma, a idade da mulher era 60 anos de idade. Com a reforma, né, o presidente instituiu uma idade nova para a mulher. Ele aumentou para 62 anos. Então, esta senhora, ela vai ter que continuar contribuindo primeiro, para ela atingir 15 anos, que é a carência mínima que vai exigir dela quando ela completar os 62. E se ela quiser, ela pode procurar um advogado de confiança para ele planejar as contribuições dela. Depois que ela completar os 15 anos, ela não precisa mais ficar contribuindo todo mês. Ela pode contribuir a cada 6 meses, ela paga uma contribuição, até ela completar os 62. Ela não deve, depois que ela completar os 15 anos, Tiago, simplesmente falar, olha, eu vou parar de contribuir porque eu já tenho 15 anos e vou esperar os 62 de idade chegar. Por que ela não deve fazer isso? Porque até completar os 62, ela pode ter uma doença, ela pode ter um acidente. E se isso acontecer, ela não vai estar protegida com o benefício que é o auxílio-doença, né, o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então ela vai continuar contribuindo até os 15 anos. Se preferir, eu orientaria ela para ela pagar a cada 6 meses depois uma contribuição só para manter o vínculo, mas para isso é interessante, procure um advogado de confiança, ele vai programar isso para a senhora. E tem uma pergunta também do José Maria. Aproveitando o entrevistado, gostaria de saber sobre o 14º dos aposentados. Olha, isso daí é um assunto que surgiu aí na pandemia, lá no Congresso, mas acredito, né, que isso é uma coisa muito difícil. Vocês vejam que eles estão lá brigando para conseguir verbas para essa nova renda cidadã aí que o presidente quer. Inclusive falaram até em pegar o dinheiro dos precatórios, dos aposentados e pensionistas que estão há anos brigando na justiça. Graças a Deus que ontem o Paulo Guedes falou que isso não vai acontecer, que senão seria mais de 1 milhão de pessoas pobres que estariam sendo prejudicadas, né? Mas eu não acredito nesse 14º salário, porque o governo não tem dinheiro para pagar isso. Sim. Se ele quiser pagar, ele vai ter que fazer a famosa pedalada fiscal, pedalada essa que levou à cassação da ex-presidente Dilma. Então eu não acredito, porque eles não têm dinheiro para fazer isso, e também, né, o Congresso não sei se está com disposição para votar esse assunto. Tipo, uma última pergunta aqui, o Roberto Lopes Monteiro manda através do YouTube perguntando sobre a aposentadoria da mulher que só trabalhou no lar, se ela tem direito a essa aposentadoria. Olha, veja bem, se ela só trabalhou no lar, só trabalhou em casa, e ela nunca contribuiu, ela não vai ter direito de ter a sua aposentadoria quando ela completar os 62 anos de idade. Aí é uma série de situações que tem que se analisar, porque existe hoje um benefício que chama BPC, é o benefício assistencial, que ele é concedido para idosos acima de 65 e deficientes, né? Desde que a família não tenha uma renda per capita que ultrapasse 1/4 do salário mínimo, entendimento da Lei 8.742, ou que não tenha uma renda per capita superior a meio salário mínimo. Meio salário mínimo, normalmente, a justiça tem entendido que tem direito. Então, a justiça ela tem um olhar muito mais voltado para as pessoas pobres do que o INSS. Então, essa pessoa que nunca contribuiu, ela só vai ter
a possibilidade, quando ela tiver 65 anos, de estudar se ela se encaixa nesse benefício assistencial. Infelizmente, como ela não contribuiu, ela não terá direito a nenhuma aposentadoria, porque a aposentadoria, ela pressupõe contribuição. Então ela tem que ter contribuído ao longo desse período para poder chegar e solicitar esse benefício, no caso da aposentadoria. Sim. Agora, às vezes, o que acontece, Wellington? Às vezes a pessoa, ela tem 50 anos de idade, ela nunca contribuiu. Aí ela vai no escritório e fala, ai doutor, mas eu nunca contribuí. Eu preciso contribuir 15 anos? Aí a gente fala, 15 anos? Ah, mas 15 anos eu vou chegar lá nos 65 anos, será que eu chego? Nunca é tarde. Então, a gente orienta sempre para a pessoa, vá contribuir. Tem a contribuição de 20% do salário mínimo, tem a contribuição de 11% do salário mínimo e tem a contribuição de 5% do salário mínimo. Então, às vezes, a pessoa consegue fazer um esforço, um sacrifício, pagar ali da coisa de R$ 52,00 por mês, até para ela garantir lá na frente a sua aposentadoria, ou ela garantir, às vezes, o fato dela ficar doente ou ter um acidente, ela vai estar protegida. Então faça esse sacrifício, a gente sempre gosta de orientar, comece a contribuir, busque uma orientação, porque às vezes com 5% do salário mínimo por mês, né, a senhora ou o senhor vai estar protegido lá na frente. Doutor Tipó, agora sim, a última pergunta vem lá do Facebook, é isso, Thiago? Adilson Oliveira, uma pergunta bem interessante. Quem trabalhou um tempo no serviço privado e depois no setor público, como que ficam os cálculos? Então depende, se ele estiver trabalhando no serviço público, ele vai ter um cálculo que é feito no serviço público. Tudo isso vai depender qual foi o ano que ele entrou no serviço público. Porque aqueles servidores mais novos no serviço público, eles estão tendo a sua aposentadoria calculada hoje também nas mesmas regras do INSS, né, que é a média de 94 até hoje. Aqueles servidores mais antigos, dependendo se eles, né, cumpriram todas as regras de transição, eles vão se aposentar com a paridade. O que é a paridade? É o mesmo salário do servidor da ativa. Agora, é lógico que se ele trabalhou na iniciativa privada, ele precisa requerer no INSS a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Levar essa certidão para o Estado fazer o quê? Colocar esse tempo da iniciativa privada no seu prontuário e ele passar a usufruir ali de quinquênios, de anuênios, de outras vantagens mais. Mas, se ele estiver no serviço público, ele vai ter a regra para receber tudo de acordo com a data que ele ingressou no serviço público. Tá certo, agora são 11h38, doutor, eu quero agradecer a presença do senhor, como eu disse, sempre a presença do doutor Tipó aqui traz bastante questionamentos por parte da nossa audiência, os demais questionamentos que não deu tempo de colocar aqui, a gente envia para o doutor Tipó e na próxima semana ele também volta aqui à Jovem Pan para conversar um pouco mais sobre a Previdência Social, é sempre bom tê-lo aqui, doutor Tipó, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, o Wellington, toda a equipe e a todos os seus milhares de ouvintes. E eu, como eu sempre falo, estou sempre à disposição para poder levar para a população informação e prestação de serviço. Muito obrigado. Um grande abraço. Doutor Ailton Tipó Laurindo falando conosco aqui no Ligado na Cidade, na programação da Jovem Pan News Bauru.